Bom dia, meu nome é Priscila e hoje eu vou falar um pouco sobre racismo, nazismo e fascismo, a ideologia do ódio e da intolerância. Bom, primeiro eu vou falar o que foi o nazismo. O nazismo, ele foi uma ideologia, na verdade é uma ideologia política surgida na Alemanha em 1933, que foi liderada por Adolf Hitler. Baseava-se no racismo e na nacionalidade extrema, na propaganda e na eliminação de opositores. Agora eu vou falar um pouco sobre o que foi o fascismo. Bom, o fascismo foi uma ideologia surgida na Itália, liderada por Benedito Mussolini, defendia um Estado forte, a supressão da liberdade individual e do culto ao líder. Agora eu vou falar um pouco sobre Adolf Hitler. Adolf Hitler foi o líder do partido nazista, um chanceler da Alemanha entre 1933 e 1945, o responsável pela Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto, e ele defendia a superioridade da raça ariana, se achavam deuses, né? Agora eu vou falar um pouco sobre Mussolini, Benedito Mussolini, no caso. Ele foi o líder do Partido Fascista, o primeiro-ministro da Itália entre 1922 e 1943. Ele criou o Estado autoritário fascista, alinhado com Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar um pouco sobre o nazismo. Bom, o nazismo ele defendia a raça ariana, como eu havia falado. Eles se achavam superiores a outras raças, como os judeus. Eles falavam que judeus eram inferiores. O racismo também levou à perseguição, à prisão e ao extermínio de várias pessoas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Holocausto. Durante o regime nazista, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração. Além deles, também ciganos, negros, homossexuais, deficientes e opositores políticos também eram perseguidos. Agora nessa imagem eu coloquei para vocês verem o símbolo do fascismo e do nazismo, a suástica, e as faces, que as suásticas é o símbolo do nazismo e o outro do fascismo, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre as características em comuns do fascismo e do nazismo. Uma das características mais marcantes é o autoritarismo, né? Outra é o nacionalismo extremo, o racismo e o preconceito, a supressão da liberdade individual, a propaganda do controle de informação e o militarismo e o culto ao líder. Agora sobre a propaganda e manipulação. Ambos os regimes usavam a propaganda para manipular a população, exaltar o líder e espalhar o ódio contra minorias e opositores. Sobre a perseguição e a violência, o nazismo e o fascismo prenderam, torturavam e matavam milhões de pessoas que eram contra o regime ou que pertenciam a grupos considerados inferiores. Sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi o principal responsável pela Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, que causou mais de 60 milhões de mortes e destruiu cidades, economias e famílias. Agora, falando sobre o legado de ódio, o fascismo e o nazismo, eles deixaram cicatrizes profundas na humanidade. E é nosso dever lembrar que cada um lembrar desses horrores para que nunca se repitam. Agora, sobre a existência e a esperança, mesmo diante da tirania, milhões de pessoas resistiram e lutaram por liberdade, justiça e dignidade humana. Esses exemplos inspiram até hoje. Falando sobre nunca esquecer para nunca se repetir, a memória é a melhor arma contra o ódio e a intolerância. Respeitar as diferenças e defender os direitos humanos, diga não ao racismo. Sobre o racismo e o nazismo, crimes contra a dignidade humana. Nenhuma dessa ideologia que defende o ódio, discriminação e violência pode ser aceita. Um mundo mais justo e igual e humano. Esse trabalho foi apresentado apenas com fins educativos e históricos. Não apoiamos e nem defendemos as ideias fascistas e nazistas. Estudar esse período é importante para que possamos compreender seus impactos e evitar